Então agora vamos para uma questão bastante complicada, muito extensa. Ln, quero saber o domínio da função Ln, abre colchetes, x menos 1 vezes 2x menos 20, tudo isso sobre menos x menos 4 vezes x ao quadrado menos 7x mais 10. Bem, vamos sempre começar pela nossa restrição. Você quer saber o domínio? O que é que está restringindo o domínio aqui afinal? A função ln só pode, lembra que a função ln só está definida para um x maior do que zero. Se você deve lembrar, a função ln de x ela tinha a seguinte aparência. Ou seja, ela não estava definida para nenhum x menor do que zero, nem para x igual a zero. Então, com isso em mente, o que nós sabemos que este cara aqui, o que seja lá o que vai aparecer dentro destes colchetes, ele não pode ser menor do que zero. E digo mais, ele também não pode ser zero. Não só porque o denominador não pode ir a zero, mas também o numerador também não pode ir a zero. Porque você concorda comigo aqui que se isso for zero, isto aqui pode ser qualquer outro valor, mais zero vezes qualquer valor, isso aqui vai a zero. O denominador pode ser qualquer valor, que a função só pode ir a zero. Então, de qualquer forma, nenhum destes caras pode ir a zero. E nenhum deles também. E digo mais, nenhum deles pode ser negativo. Perdão, o produto deles não pode ser negativo. O produto destes dois caras dividido pelo produto destes dois caras não pode ser negativo, para dizer isso com o máximo de clareza possível. Existem 1 milhão de possibilidades aqui. Esta aqui será, por exemplo, positiva depois de 1, negativa antes de 1, 0 quando for 1. Esta aqui mudará de valor em 10. Esta mudará valor em o quê? Menos 4. Esta aqui mudará o valor em 5 e 2. Há uma infinidade de coisas que nós teremos de levar em consideração. Mas vamos começar. Temos de começar por algum lugar afinal. Vamos começar então por x menos 1. Bem, nós sabemos que esta função aqui, qual é a raiz dela? Já estamos craques, x menos 1 igual a 0, 1 passará para o outro lado, a raiz é 1. Ela é uma função aqui crescente, porque x é positivo. Então ela terá a seguinte aparência. Positiva depois de 1, negativa antes de 1 e 0 em 1. A função 2x menos 20, parecida também. Ela terá raiz, se eu igualar isto aqui a 0. O menos 20 passará para o outro lado, 2x ficará igual a 20, x irá a 10. Então a raiz aqui a raiz é 1, aqui a raiz será 10. A partir de 10 é positiva, porque nós temos aqui, ela é crescente, porque nós temos sinal positivo aqui. Antes de 10 é negativa, e exatamente em 10 é 0. A função menos x menos 4, vamos ver aqui menos x menos 4. Ela, perdão, errei. A função menos x menos 4 ela é uma reta novamente, e ela é decrescente. Igualando isso aqui a 0, igualando isso aqui a 0, vai ficar o quê? Menos x menos 4 igual a 0, menos 4 para o outro lado, menos x ficará igual a 4. Multiplicando os dois lados por menos 1, nós teremos que x é igual a menos 4. Antes de menos 4, a função, se preste atenção, está me dando um valor positivo. Sempre imagine que eu tenho aqui o meu eixo y. Sempre finge que eu tenho um eixo y aqui. Antes de menos 4, a função está me devolvendo um valor positivo. Em menos 4, a função está assumindo um valor igual a 0. E após menos 4, a função está me dando um valor negativo. Perfeito. Já x ao quadrado menos 7, x ao quadrado menos 7x mais 10, o que está acontecendo aqui? Bem,
Eu sei que ela será uma parábola de concavidade para cima, mas em quais raízes nós vamos ancorar a parábola? Se tiver raízes. Se não tiver raiz, a função estará em algum lugar em cima do eixo x, ou embaixo. No caso, em cima, porque é positivo aqui. Bem, é um sorriso, uma parábola de concavidade para cima de raízes. Por soma e produto, eu consigo dizer que a raiz são 5 e 2. Mas nem sempre existirão raízes que você consiga calcular pelo método de soma e produto. Então, ainda, apesar de ser lento, eu recomendo o método da equação de Bhaskara. Equação do delta e equação de Bhaskara. Qual o valor de delta? Delta é igual ao quê? B ao quadrado menos 4AC. B é 7. AC. A é 1. É o múltiplo 1. E C é 10. Isso aqui vai a 49. 7 ao quadrado. Menos 4 vezes 10. 40. Delta é 3. Delta é 3, então delta é maior do que 0, então nós vamos ter duas raízes. Se delta for igual a 0, nós teremos uma raiz. E se delta for menor que 0, nós não teremos raiz nenhuma. Como delta é maior do que 0, nós teremos duas raízes. Então vamos lá. Vamos fazer agora a equação de Bhaskara para calcular as raízes. As raízes de x ao quadrado menos 7x mais 10 são da forma menos b, no caso 7, mais menos raiz de delta, que calculamos aqui em cima. Opa, perdão. Aqui no caso delta é 9, não é 3, eu já estava me adiantando. Raiz de delta é 9, mas o raciocínio continua idêntico. Menos b mais menos raiz de delta sobre 4 vezes a. Esta é a equação de Bhaskara para descobrir as raízes. Menos b é menos 7. Menos com menos, mais. Então isso vai ficar 7 mais menos raiz de 9 sobre 4 vezes a, não, perdão, 2 vezes a. Sobre 2 vezes a. A é 1, então 2. Bem, eu sei que raiz de 9 vai a 3. Então, para o caso para o caso de mais raiz de 9, isto aqui vai a 5, concorda comigo? 7 mais 3, 10, dividido por 2, 5. Então eu tenho que uma das raízes é 5. E, para o caso menos raiz de 9, 7 menos raiz de 9, que é 3, 4. 4 dividido por 2, 2. Então nós temos as duas raízes, que são 2 e 5. Esta função então será uma parábola de concavidade para baixo. Em 2 irá a 0. Perdão, em 5. Então, como que x ao quadrado menos 7x mais 10 vai se comportar? Vimos aqui que ele é uma parábola para baixo de raízes 5 e 2. Vamos desenhar isso. Uma parábola de concavidade para baixo de raízes 5 e 2. 5 e 2. O que nós temos aqui? Bem, que se eu colocar qualquer valor inferior a 2, a função vai me devolver um valor positivo. Em 2 ela vai a 0. Entre 2 e 5 ela vai me devolver um valor negativo. Em 5 vai me devolver 0. A partir de 5 vai me devolver um valor positivo. Olha que confusão. Eu sei que este cara aqui não pode ser menor, ele não pode ser 0, nem pode ser negativo, mas olha quantos casos eu tenho aqui em que esta função pode ser 0 ou negativo. Ou seja, eu vou precisar de algum instrumento que me ajude a controlar todos os dados que nós já descobrimos aqui. E existe um instrumento que faz isso. Nós o chamamos de teste do sinal. Como fazer o teste do sinal? Aqui nós temos 4 funções, concorda comigo? Nós vamos colocar uma linha para cada função que nós temos. Vamos começar.
Esta será a linha do x menos 1. Esta será a linha do 2x mais 20. Menos 20, perdão. Esta será a linha do menos x menos 4. Esta última será a linha do x ao quadrado menos 7x mais 10. E finalmente teremos uma última linha aqui, que será a linha do produto e quociente de todos eles. Ou seja, a linha da função, como o sinal da função vai oscilar para cada valor de x que eu colocar nele. Pronto, nosso esquema está pronto. Agora, vamos anotar as raízes que nós descobrimos, que são 1, 10, 2, 5, menos 4, 5 e 2. Ou seja, são muitas raízes. Vamos começar com as raízes de menos 1. Vamos decidir aqui que aqui é o centro, nós teremos o nosso 1 aqui. Depois a raiz de 2x menos 20, que é 10. Ou seja, aqui lá em cima teremos 2x menos 20, perdão, teremos 10. Então teremos a raiz de menos x menos 4, que é menos 4. Ou seja, lá antes de 1, menos 4. E então teremos as raízes de x ao quadrado menos 7x mais 10, que são o que? 2 e 5. Ou seja, em algum lugar aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 5. Obviamente não está em escala, porque seria muito complicado de fazer em escala. Recapitulando, como cada uma dessas funções vai se comportar? X menos 1, uma linha crescente, com raiz 1. Uma linha crescente com raiz 1. Assim. Ou seja, ela será positiva, 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 positiva. E antes, a função, olha só. Imagina o eixo y aqui à esquerda. A função vai me devolver um valor negativo. Negativo, negativo. E note o seguinte, em 1, ela vai a 0. Certo, temos um já feito. 2x menos 10 é parecido. Uma reta crescente. Positiva após 10. Negativa entre 10 e 5. Negativa aqui. Negativa aqui. Negativa aqui. Negativa aqui também. E em 10 ela é 0. Ela vai a 0. Já a função menos x menos 4 do denominador, ela vai se comportar da seguinte forma. Ela é uma reta decrescente, por causa desse menos aqui. Então ela é positiva antes de menos 4 e é negativa depois. Negativa, 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 negativa. E em 4 é 0. Já aqui nós temos uma equação de segundo grau. Ela tinha qual forma? Uma parábola assim. De concavidade para cima, um sorriso, porque x ao quadrado é positivo. Um sorriso. E à esquerda deste sorriso, à esquerda de 2, a função está me devolvendo o quê? Um valor em cima do eixo em cima de 0. Então a função vai estar me dando devolvendo um valor positivo para qualquer x que eu colocar antes de 2. Então aqui é positivo, positivo, aqui é positivo também. Entre 2 e 5, a função vai estar me devolvendo um valor negativo. Veja bem, porque aqui está embaixo de 0. Como nós vimos aqui no nosso gráfico. A partir de 5, a função vai também estar me devolvendo um valor positivo. Pronto, eu fiz aqui alguns tracejados para me ajudar a guiar em relação às raízes de cada coisa. Então vamos ver como a função vai se comportar, como h de x vai se comportar antes de menos 4. Isso significa o quê? Que eu vou colocar, por exemplo, menos 5 aqui. Então, se eu colocar menos 5, por exemplo, essa função vai me dar um negativo, essa vai me dar um negativo. O negativo desta multiplicará com o negativo desta e vai me dar um positivo. Esta função aqui vai me dar um positivo, essa função aqui vai me dar um positivo. O que significa que, se eu colocar qualquer valor antes de menos 4, a função vai me dar, sim, um valor positivo. Ou seja, a função é positiva antes de menos 4. Se eu colocar menos 4, este cara aqui vai a 0.
Porque eu vou ter um zero aqui, 0 por 0, 0. 0 dividido por qualquer coisa, 0. Então a função vai a 0. Em menos 4. Entre menos 4 e 1, bem, menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. Então a função será um valor negativo. Ou seja, insisto, se aqui for um valor entre menos 4 e 1, aqui vai negativo, aqui será negativo, aqui será negativo, negativo com negativo, positivo. Só que um destes caras aqui, o menos 4 o menos x menos 4, ele será negativo. Negativo com positivo, tudo dividindo por tudo positivo, vai me dar um negativo. Então a função neste intervalo é menos 4 e 1. Ou seja, entende a lógica do teste do sinal? Bem, em 1 é o quê? É a raiz de quem? Em 1, a função vai a 0. Porque, veja bem, aqui vai a 0, 0, 0, 0, 0, é a explicação que eu já fiz antes. Aqui, entre 1 e 2, aqui eu já não preciso mais explicar a lógica, já deve ter entendido. Mais com menos, menos. Menos com mais, mais. Desculpa. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Mais com mais, mais. Ou seja, a função é positiva entre 1 e 2. Em 2, verifique o que? 2 é uma das raízes deste cara aqui, x² menos 7x mais 10. Mas se este cara aqui for 0, concorda comigo que a função nem vai estar definida, este cara aqui dentro nem vai estar definido? Então não nos interessa duplamente. Não está definido, não existe. Entre 2 e 5, vamos ver como a função vai se comportar. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Em 5, mesma situação aqui, vai zerar o denominador. Entre 5 e 10, vamos ver. Mais, menos com menos, mais. Vai ser positivo novamente. E depois de 10, temos aqui mais com mais, mais. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. Então a função será negativa em 10. E depois de 10, veremos negativo. Ou seja, olha que confusão nós temos aqui. Quais são os resultados que nos interessam? Este cara não pode ir a 0 e também não pode ser negativo. Então só nos interessa uma quantidade muito limitada de valores. Aqueles entre 10 e 5, aqueles entre 1 e 2, e aqueles antes de menos 4. No resto, a função não estará definida. Vamos anotar essa descoberta aqui. Bem, primeiro ponto. Antes de menos 4, de menos infinito até menos 4, excluindo menos 4, colocando parênteses aqui, porque não pode ir a 0. De menos infinito a menos 4, não pode. Ln só aceita funções positivas e diferentes de 0. Acima de 0. Menos infinito menos 4, não pode. União com... Qual outro trechinho que pode? Entre 1 e 2. Ou seja, de 1 a 2. Sempre excluindo. União com 5 a 10. Ou seja, essa função só está definida quando x pertence a reais, entre menos infinito a menos 4, união com entre 1 e 2, união com 5 a 10. Ou seja, exercício cansativo, exercício de braço, mais do que de cabeça. Mas isso já nos serve para entender o teste do sinal, que é um instrumento muito útil para determinar quando um produto entre funções será positivo ou negativo. Pense no teste do sinal como uma ferramenta, não pense como um fim nele próprio. Ele não está atrelado a inequações exatamente. Ele é uma ferramenta que você pode utilizar com qualquer produto de funções. E muito útil.